Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Qual a nossa ligação ao reino de Deus? Como é que nós podemos entender Deus se não houvesse reino de Deus? Como seria a nossa fé se não houvesse reino de Deus? Como é que poderíamos até entender o assunto da fé sem ser no contexto do reino de Deus? Sem o princípio ter chegado a nós o reino de Deus, como é que poderíamos alimentar a fé e a esperança de vida? Sem reino de Deus e com pessoas tementes a Deus, qual o alvo do nosso esforço pela vida? Sem o reino de Deus ter chegado a nós, o nosso esforço seria despendido segundo outras visões de vida. Sem o reino de Deus, a nossa vida seria apenas uma experiência terrena, não havendo eternidade que pudéssemos contemplar. Sem o reino de Deus, a nossa existência seria apenas o material. As referências ao reino de Deus e ao seu domínio encontram-se em toda a Bíblia, formando assim uma das doutrinas fundamentais das Escrituras. No tempo do Antigo Testamento, quando o hebreu que seguia a lei de Moisés pensava em termos do seu relacionamento com Deus, a sua vida familiar ou a sua fazenda, ele pensava em termos do domínio, da provisão e do propósito dado por Deus. A sua compreensão era que Deus, que com mão forte os tinha tirado da escravidão, tinha-lhes dado o seu destino. Um dos exemplos bíblicos que salientam esta crença é Êxodo capítulo 19, versículos 4 a 6, onde lemos as seguintes palavras que Deus disse a Moisés: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Este texto mostra-nos que ao povo hebreu foi dado um propósito. Este propósito era eles serem um reino sacerdotal e serem povo santo. Ser povo santo significa serem um povo separado para Deus, tendo em vista o propósito do seu destino. Ser reino sacerdotal significava que estavam ao serviço de Deus e que tinham acesso a Deus. Como reino sacerdotal, eles seriam um testemunho do que era ter Deus como seu regente. As nações do mundo poderiam observar a sua qualidade de vida e reconhecer a presença de Deus no seu meio e a realização do seu destino. O povo hebreu, ao viverem o propósito de serem reino sacerdotal, eles seriam um modelo para outras nações, outros povos seguirem. Para o povo de Israel, estar no reino de Deus era estar onde Deus reina e onde a sua provisão para o seu povo está prometida. Ser reino sacerdotal era ter Deus sobre as suas vidas, todas as suas gerações, como lemos no Salmo 145, versículo 13, que diz: O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. E também, como testificou o profeta Daniel no seu livro, o profeta Daniel, capítulo 4, versículo 3, que diz: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Biblicamente falando, para o hebreu, estar no reino de Deus era desfrutar de toda a provisão de Deus, enquanto, por sua parte,
as pessoas viviam as suas vidas em ato de adoração a Deus. O amor para com Deus seria manifesto pelo nutrir a sua qualidade de vida no contexto do reino de Deus. Esta visão da qualidade de vida era inspirada por todo o conselho de Deus. Um exemplo da expressão desta visão era o seguinte: quando a pessoa trabalhava o seu campo, o seu empenho era mais do que pôr comida na sua mesa. Para o crente em Deus, o seu trabalho era uma expressão de gratidão e amor a Deus e para com o seu próximo. Havia um sentido de que Deus fazia parte da sua vida. Havia um sentido de que o próximo também fazia parte da sua vida. Portanto, o crente em Deus via a sua existência dentro do reino de Deus. No contexto deste raciocínio hebraico, o reino de Deus era uma realidade que poderia ser observada entre as pessoas. O ensino que era perpetuado era que, visto que só o Senhor é Deus, então a esfera da vida do crente em Deus era entendida como sendo um ato de serviço ao Senhor e era referida como sendo parte do reino de Deus. Posto isto, procuremos entender qual a nossa parte no reino de Deus. Para entender os propósitos declarados de Deus, nós, como seres humanos criados por Deus, temos que tomar em conta o seu reino. Um aspecto do reino de Deus é apresentado de forma muito clara em Lucas capítulo 17. Neste capítulo lemos de um encontro que os fariseus tiveram com Jesus, em que o interrogaram sobre a vinda do reino de Deus. Vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. O que significa o reino estar dentro de vós? Quais as implicações desta declaração de Jesus? Analisando de perto o significado grego da preposição em, na frase o reino de Deus está em vós, vimos que esta expressa o sentido de estar dentro. Jesus falou em termos do reino de Deus estar em vós. Este facto é verificado no versículo 20 de Lucas 17, onde Jesus disse que o reino de Deus não vinha com aparência exterior. O versículo 21 diz-nos que não se poderia dizer que o reino de Deus está aqui ou ali. Tendo em conta que, para o hebreu, o reino de Deus era uma realidade manifesta de forma visível, Jesus estava, obviamente, a transmitir uma outra realidade sobre o reino de Deus. Esta realidade era a presença de Deus dentro da pessoa e onde a inspiração sobre o reino de Deus seria conhecida pela própria pessoa. Ou seja, Jesus falou sobre a realidade do reino de Deus ser algo experimentado dentro da pessoa. Esta verdade exposta por Jesus pode ser ligada ao que o Senhor disse a Nicodemos sobre o novo nascimento em João capítulo 3. O novo nascimento neste capítulo 3 de João refere-se à nova vida que é manifesta na pessoa que crê, como lemos em João capítulo 3, versículo 16. Este nascer de novo é o nascer do Espírito, como está escrito em João capítulo 3, versículos 6 a 8. Assim como a pessoa que nasce de novo tem certas características, como referido em João capítulo 3, assim também o facto de o reino de Deus estar na pessoa, há certas características que são manifestas em si também. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, explicou da seguinte forma o que é o reino de Deus. Ele escreveu:
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os fariseus que interrogaram Jesus sobre a vinda do reino de Deus, certamente que tinham a sua compreensão sobre o que é viver como reino sacerdotal, como referido em Êxodo 19:6, que li há pouco. Mas nesta ocasião em que muitos estavam a reconhecer Jesus como o Messias enviado, era necessário eles entenderem o significado da vinda do reino de Deus. João Batista tinha anunciado que era chegado o reino de Deus, em Mateus 3:2. Nos seus ensinos, Jesus também falava sobre o reino de Deus. Um exemplo é Mateus 4:17. Portanto, era importante compreender o que é que a vinda do reino de Deus implicava para as suas vidas. Estes fariseus que interrogaram Jesus sobre a chegada do reino de Deus, certamente que queriam saber mais sobre esta mensagem de Jesus. Como hebreus, eles estavam muito interessados na manifestação visível do reino de Deus entre a sua nação. Eles queriam bastante que o reino de Israel lhes fosse restaurado, pois nesta ocasião Israel estava debaixo do domínio político e militar dos romanos. Os discípulos que estavam com Jesus quando ele ascendeu aos céus interrogaram Jesus sobre este mesmo assunto. Podemos ler sobre este momento e a resposta que Jesus lhes deu em Atos capítulo 1, versículos 6-8, que lemos a seguir. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Havia entre o povo hebreu a esperança que o reino de Israel fosse restaurado. Esta resposta de Jesus mostra-nos que havia outra realidade. Esta realidade era os discípulos serem cheios do Espírito Santo e serem testemunhas de Jesus até aos confins da terra. Portanto, o reino de Deus não seria descrito como estando num certo lugar. O reino estaria nas pessoas que levariam a mensagem do Evangelho de Jesus e indo, eles seriam testemunhas de Deus. O reino de Deus seria vivido pelos discípulos e observado no testemunho dos discípulos. Era importante as pessoas compreenderem que o reino de Deus seria manifesto em suas vidas. Realmente é uma grande bênção ter a manifestação visível do reino de Deus entre as pessoas. Tal manifestação seria sinal de transformação nas respectivas comunidades. Mas neste caso, Jesus explicou que esta manifestação do reino de Deus era realizado dentro da pessoa. E a pessoa em quem o reino é manifesto, essa pessoa passa a ser uma testemunha contagiosa da sabedoria, propósito e do poder de Deus. E assim o aspecto visível do reino de Deus ser manifesto seria observado nas vidas transformadas pelo Evangelho e no efeito nas comunidades que esta mesma transformação causaria. Portanto, viver o reino de Deus ou fazer parte do reino de Deus é realmente ter esta transformação causada pelo Evangelho. Ao recebermos a mensagem de Jesus, aceitá-la, abraçamo-la, esta mesma mensagem começa a transformar o nosso pensamento e ajudar-nos na fé, a compreendermos os princípios, os propósitos de Deus e entrarmos nesta dimensão daquilo que Deus está a fazer. E então o reino é manifesto na pessoa. E o que Jesus quis dizer, eu estou certo, é que o reino estar dentro da pessoa é a pessoa viver, em primeiro lugar, o propósito de Deus para a sua vida. E então Deus na vida da pessoa é manifesto através dos atos da pessoa. E estes atos
da parte de quem está no Evangelho, começam a ser manifestos e a constituírem um testemunho daquilo que Deus faz nas vidas das pessoas. É importante fazer parte do reino de Deus. Alguém poderá perguntar, mas como é que posso entrar no reino de Deus? É ouvir o Evangelho. E no Evangelho Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Está assim escrito em Mateus capítulo 11. Então, vindo a Jesus, recebendo como nosso Senhor e Salvador e aprendendo dele, há algo que acontece. Nós dizemos a ele, Senhor, perdoa os meus pecados e aceita-me como teu servo. E nós dizemos, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, reconhecendo que morreste por mim na cruz do Calvário. E a pessoa que fala assim está a falar com fé, crendo no Evangelho de Jesus. Faça esta oração a Deus. Diga a Deus, salva-me. Entre no reino de Deus. Quero aconselhar a falar com Deus todos os dias, em oração, sempre em nome de Jesus, porque Jesus realmente é Ele o único Salvador. Todos os dias, tire um pouco de tempo para ler um pouco da Bíblia. E também, logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho. Por nossa parte, continuamos orando por vós, para que todas as bênçãos de Deus sejam realizadas na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.